A aceitação, ela não vem quando o mundo te entende, mas ela vem quando você honra a sua verdade e a sua essência. Quantas vezes, em quantas situações da sua vida você desejou falar não e você falou sim, só para que você pudesse se encaixar naquela situação ou no mundo, ou por puro medo de não ser aceita? E ao fazer isso, você sabia que você infringiu os princípios da autoconfiança, da fidelidade para consigo própria? Para quem não me conhece, eu sou Mirlene Damascena, eu sou terapeuta energética e sistêmica e eu auxilio mulheres a se reconectarem com a sua essência divina, com a sua energia feminina, trazendo o centramento, reconectando-se com a sua luz e com o seu brilho, para que você possa expandir a sua luz de dentro para fora. E se este vídeo faz sentido para você, eu te convido a ficar até o final do vídeo comigo, onde eu vou trazer para você os princípios que você possa estar infringindo ao dizer sim, mesmo querendo dizer não. E eu também te convido a se inscrever no canal se você gostaria de receber mais conteúdos como esse, de expansão e reconexão com a energia feminina e a energia sagrada dentro de você. Eu gostaria de começar o vídeo de uma forma diferente, para que a gente possa trazer o nosso centramento, trazendo a nossa presença por aqui agora, e para que possamos nos abrir para as palavras que serão faladas aqui de forma sagrada e divina. Então vou pedindo que você feche seus olhos, que você coloque a sua mão no coração e que você escute as batidas do seu coração pulsando lá no centro do seu peito. Vai se reconectando com a sua essência, com as batidas sagradas da vida dentro de você. Eu te convido agora a respirar profunda e lentamente, se reconectando, e vai soltando agora. E mais uma vez, respire profunda e lentamente. Se conecte às batidas sagradas que pulsam no centro do seu peito. E a cada batida, você vai se abrindo para receber as informações que são pertinentes a você neste momento, deixando ir as que não precisam ficar. E mais uma vez, respire profunda e lentamente. Conecte-se e solte. E quando você estiver pronta, vai abrindo seus olhos, estando presente aqui e agora. E o vídeo de hoje, ele não é um convite para que você seja uma pessoa melhor. Ele é um convite para que você acesse e aceite a sua verdade, honrando quem você é, honrando a sua essência, trazendo o seu centramento. Então, como a gente já sabe, o mundo, ele tenta nos moldar para que a gente possa caber dentro de determinadas situações, para que a gente possa se moldar para caber na vida do outro. E a gente sabe, lá na nossa essência, na mais profunda conexão com a nossa centelha divina, que esse moldar-se para caber, esse encolher-se para caber, nos faz sentirmos incompletas, infelizes, nos faz sentirmos como se algo estivesse faltando dentro de nós. E na verdade está, porque quando você se abandona para agradar o outro, você está abandonando a si mesmo, você não está em conexão com a sua essência, você não está aceitando a sua verdade e você não está honrando a vida sagrada que pulsa em você. E quando a gente faz isso, a gente sente aquele peso da vida, onde em muitas situações a gente não se encontra feliz, a gente tem uma vida pesada,
uma vida muito desafiadora. E isso são sinais de desconexão com a nossa essência, com a nossa verdade. E hoje eu quero trazer para vocês alguns princípios que a gente pode estar infringindo. E quando a gente infringe esses princípios, a gente não está sendo fiel a nós mesmas. A gente não está aceitando a nossa verdade, quem somos. E se nós não somos capazes de sermos fiéis a nós mesmos e aceitarmos quem somos em essência, nem o mundo e nem ninguém no mundo irá fazer isso por você. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio do autoconhecimento. Quando a gente traz esse princípio, a gente pratica esse princípio do autoconhecimento, a gente consegue entender o nosso lado luz e o nosso lado sombra. A gente consegue entender e a reconhecer as nossas polaridades. Porque ninguém é só sombra ou ninguém é só luz. Mas quando a gente traz o reconhecimento e entendimento dessas partes nossas que não são tão agradáveis assim, a gente traz esse autorreconhecimento. E o autorreconhecimento, ele nos traz uma força, ele nos traz um ancoramento. Porque quando você se reconhece, ninguém consegue usar os seus pontos, eu vou dizer, os seus pontos não tão favoráveis assim, contra você, porque você já tem o entendimento disso. E ao ter o entendimento, a gente traz luz. E quando você traz luz, você consegue transformar aquela parte sua em uma parte mais agradável. Porque muitas das vezes, o que acontece com o nosso lado sombra, a gente sente vergonha de alguns aspectos nossos. E quando a gente sente essa vergonha, o que a gente faz? A gente quer esconder essas partes nossas que não são tão agradáveis assim. Então a gente pega e esconde essas partes, a gente pega essas partes e coloca ela dentro do armário. E a gente fecha a porta desse armário. Só que ao fazer isso, na verdade, a gente só está tentando esconder algo que não tem como ser escondido. Porque você pode sim colocá-la dentro do armário e deixar ela quietinha lá por um tempo, mas ela continua vibrando, no seu campo energético, vibrando na sua energia. Então, o que vai acontecer é situações que irão fazer você trazer e olhar para aquela parte sua que você não deseja, irão acontecer na sua vida. Por quê? Porque aquela parte sua, na verdade, ela só quer ser vista, ela só quer ser aceita, honrada e amada. Mas que por pura vergonha, a gente quer esconder isso. E não tem como a gente esconder a nossa verdade, a nossa parte. O que a gente pode fazer é trazer esse conhecimento, autorreconhecimento, e fazer as pazes com isso, dissolvendo esse ciclo repetitivo de vergonha e não aceitação. Então, o segundo princípio é o princípio do autoacolhimento. O que é o princípio do autoacolhimento? É muito simples, é a gente se acolher, É a gente conseguir acolher quem somos. É ter o entendimento de que sim, nós somos as únicas que pode nos acolher verdadeiramente. E acolher aquelas partes suas que cometeram algum erro, aquelas partes suas que você não se conecta tanto, que não te agradam tanto. Você não precisa ser aquelas partes suas, mas você precisa acolhê-las. Porque elas fazem parte de você. E ao acolhê-las, você consegue ter uma nova escolha, você consegue fazer uma nova escolha de forma consciente. Você para de viver
estimulada pelos aspectos do seu inconsciente, e você começa a ter esse autoconhecimento, autoacolhimento, e dessa forma você consegue tomar decisões diferentes na sua vida. Então, muitas das vezes aquele não que você queria dizer e você disse sim, dentro desse estágio de consciência, você consegue falar aquele não e você consegue sustentar o seu não. Porque aqui você se reconhece, aqui você se aceita como você é. E você não precisa esconder isso de ninguém. Você não precisa vestir as capas egóicas para se caber no mundo, para se encaixar no mundo. Porque aqui você já trouxe para sua consciência o entendimento de que sim, eu sou constituída de luz, mas eu também sou constituída de aspectos que não são tão luz assim. Só que esses aspectos que não são tão iluminados assim, eles me trouxeram o entendimento, me trazendo a escolha, o poder da escolha de hoje, fazer uma escolha diferente, de fazer uma escolha que está alinhada na minha verdade, no meu sentir, no que eu desejo. Onde a gente sai do aspecto de viver o que o mundo nos traz e a gente entra no aspecto de viver o que a nossa essência nos traz. E é dentro desse centramento que a gente consegue recuperar a nossa força, o nosso brilho, para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais agradável, baseada nas nossas escolhas. O universo, ele nos traz oportunidades jamais imagináveis. Ele nos mostra caminhos que a gente nunca imaginou viver. Então, o terceiro princípio, ele é o princípio da autocompaixão. E o que esse princípio nos traz? É esse olhar amoroso para com nós mesmos. É aceitar que nós estamos experienciando uma vida aqui na Terra e que a gente é passível de cometer erros, de fazer escolhas que não são tão agradáveis, mas que estão sendo ferramentas divinas de evolução e elevação da nossa consciência. Mas a autocompaixão, o princípio da autocompaixão, ele nos pede que a gente saia do nível de rigidez que a gente tem para conosco mesmo, aquele nível de julgamento que a gente entra para conosco mesmo, e a gente traga o perdão e o auto-perdão. Eu, na minha caminhada, na minha jornada, eu fui percebendo o quanto eu era rígida comigo mesmo, o quanto o auto-perdão e a autocompaixão, para mim, era algo tão difícil de praticar comigo mesma. Eu sempre tive a compaixão com o outro, eu tive uma facilidade maior de perdoar o outro, mas eu era muito rígida comigo. Eu trazia esse nível de rigidez e cobrança muito grande comigo. E quando eu fazia isso, eu entrava na culpa, na vibração de culpa, de me sentir culpado, por que eu me permiti viver isso. Só que quando a gente não tem autocompaixão, a gente não consegue se perdoar, a vida, ela parece que trava, que nada que você deseja chega até você. E o que a vida está nos pedindo é que a gente solte o nível de rigidez que a gente tem para conosco mesmo e a gente se olhe com os olhos de amor que a gente olha para uma criança. Que a gente tenha a compaixão que a gente tem com a criança
para conosco mesmo. E eu te convido a olhar para si, buscando entendimento em quais aspectos da sua vida você não tem esse olhar de autocompaixão com você mesma. Para que você está trazendo esse nível de rigidez para consigo mesma? E a gente entender e aceitar que sim, nós somos falhas, que a gente não precisa ser perfeita e que não é tentando ser perfeita que a gente vai ser aceita. A perfeição, ela está em um nível muito, 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 muito mais elevado do que a gente possa imaginar. Então, mulheres incríveis e maravilhosas, este é um convite para você a se olhar com compaixão. Se olhe com compaixão. Aceite quem você é. Reconheça quem você é. Então, antes da gente entrar no quarto princípio, né? Vou fazer uma análise aqui, que é o primeiro princípio, que é o do autorreconhecimento, onde a gente reconhece os nossos aspectos bons e os nossos aspectos que não são tão bons assim. A gente trazendo aqui o segundo princípio, que é o princípio do autorreconhecimento, é se reconhecer, é reconhecer quem você é reconhecer o seu valor, é reconhecer o seu tamanho, a sua verdade, para que você possa se aceitar exatamente como você é, aceitando os seus aspectos que não são tão agradáveis assim, acolhendo eles, trazendo um olhar de compaixão para com você, para com esses aspectos que você deseja melhorar. Porque quando você consegue alinhar esses 3 primeiros princípios, você consegue entrar no quarto princípio, que é o princípio do alinhamento com a sua verdade. E a gente só consegue se alinhar com a nossa verdade quando você primeiro traz aqui o entendimento, quem eu sou, em verdade, sem julgamento aqui. Entendeu quem você é, entendeu os aspectos da sua essência, os aspectos que não te agradam tanto, traga o autorreconhecimento. Entende que sim, você é incrível e maravilhosa, mas também tem os seus lados que ainda precisam ser trabalhados. Trazendo o olhar da compaixão, aceitando que sim, na jornada da vida, a gente vai fazer escolhas que não são as escolhas que a nossa alma deseja. É entender que sim, em algumas situações, a gente vai falar sim, mesmo querendo falar não. E quando você tiver esse entendimento e essa percepção, traga a autocompaixão para que você possa transformar e transmutar o que ainda dentro de você busca a aceitação externa. Busca se encolher para caber no mundo. Trazendo luz para suas partes que só desejam ser vistas, honradas e amadas. Para que dessa forma você possa trazer esse centramento, se alinhando com a sua verdade. E ao alinhar com a sua verdade, você não precisa mais
ser reconhecida pelo outro. Você não precisa mais ser acolhida pelo outro, porque o acolhimento que você busca, que você deseja, ele vem primeiramente da sua conexão com a sua essência divina. E aí, se o outro te acolher, será um acréscimo e não uma necessidade, e não uma espera de ser acolhida pelo outro. Ao se alinhar com a sua verdade, você também traz esse olhar de autocompaixão para consigo mesma. Quantas vezes você se olhou no espelho e teve esse olhar amoroso com você? Então te convido a se olhar com autocompaixão e a entender que tá tudo bem, que tá tudo bem errar, que tá tudo bem não ser perfeita. E que mesmo assim você pode ter autocompaixão com você mesma. O convite aqui é buscar o entendimento em quais aspectos da sua vida você não está honrando esses princípios da fidelidade para consigo própria. Para que você possa trazer luz à sua consciência, acessando uma nova camada da sua essência, acessando um novo nível de consciência. Então, preciosas, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, para que vocês possam praticar essa semana. Escreva os princípios da fidelidade própria, que é o autorreconhecimento, o autoacolhimento, a autocompaixão e o alinhamento com a sua verdade. E ao escrevê-los, escreva em quais aspectos da sua vida, em quais situações você não está praticando esses princípios. Faça isso para que você possa se reconhecer um pouquinho mais, com leveza e sem julgamento. E é essa reflexão que eu deixo para vocês esta semana. Um beijo no coração de cada um que esteve aqui presente. Muito amor e luz, muita gratidão. Eu honro cada uma de vocês aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.